Queridos amigos e irmãos, contemplando a figura do novo Papa presente no meio de nós, vamos refletir sobre a figura de Pedro. Pedro e João vão ao templo para rezar e na Porta Formosa encontram um coxo que está pedindo esmola. Ao vê-lo, Pedro se preocupa com ele, não porque é pobre e precisa de dinheiro. Pedro percebe que este homem precisa de uma caridade maior, precisa recuperar a sua dignidade como pessoa. Este pobre homem está com a mão estendida e o olhar perdido no vazio. Nós, em geral, diante de quem pede esmola, quantas vezes voltamos o olhar para outro canto ou fingimos de não ver para não nos envolver? Em vez disso, Pedro faz exatamente o contrário. Chama este homem e lhe diz: olha para nós, pede-lhe para olhá-lo nos olhos. Que bela proximidade! Assim penso que faça também o novo Papa, que saiba construir relacionamentos com as pessoas, comportando-se como um verdadeiro Pedro, como um verdadeiro fundamento da Igreja. Pedro diz: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. De fato, não somos uma igreja porque damos bens materiais. Isso é óbvio que devemos fazer, porque se não o fizermos, faltamos com a justiça, não com a caridade. Se vemos uma pessoa morrendo de fome e não lhe damos comida, estamos cometendo um pecado não contra a caridade, mas contra a justiça. A questão mais importante é saber se ainda somos uma igreja que sabe dar o que é seu. E o que é seu é Jesus, é Cristo. E como Cristo passa pela vida de uma pessoa? Através de uma fórmula mágica? Não. Pedro passou e concedeu a bênção a este pobre homem. Vejam, a graça de Deus não passa por um gesto externo, passa pelo fato de Pedro construir um relacionamento com este homem. Podemos dizer: não posso resolver todos os seus problemas, mas eu sou seu amigo. Você não está sozinho em seu drama. Você perdeu um filho, não posso lhe devolver esse filho, mas estou com você em sua dor, não ignoro. Você não tem o que comer, não tenho dinheiro para resolver seu desemprego, a falta de sua casa, mas não o abandono. Estou em relacionamento com você. Esta é a capacidade de construir relacionamentos. É por aí que Cristo passa, na relação. Pedro, o Papa, é chamado a dar não alguma coisa, mas a dar a sua própria pessoa, a amar, a cuidar, a se relacionar com as pessoas para que, em nome de Jesus, levantem-se e andem. Quando amamos alguém e o amamos verdadeiramente, as pessoas se levantam, se erguem, encontram uma coragem que não tinham, recuperam a sua dignidade, deixam de ser vítimas, a vida deixa de ser emoção, recupera o seu protagonismo. Esta é a proximidade. Portanto, tenhamos cuidado, porque a igreja não está aí para organizar cerimônias, está aí para dar Jesus, e para dar Jesus, a igreja deve dar-se a si mesma, ou seja, sujar as mãos. Não significa apenas fazer as coisas com as mãos, é toda a nossa pessoa que está envolvida no gesto de caridade, não apenas as nossas mãos. Essa é a missão da igreja, é a missão de Pedro, é a missão do Papa, do novo Papa. Termino com uma provocação. Pedro passou por uma longa conversão e continua se convertendo. Pedro, o Papa, tanto faz, nos confirma na fé
e nos coloca em condição de crescer e fazer a igreja crescer. Não esqueçamos que estamos em um caminho em que Jesus é vivo, não é morto. Então, como é belo pensar que o destino de uma comunidade, da igreja inteira, pode depender e depende da conversão e da santidade de um homem. É por isso que devemos amar muito o Papa, o sucessor de Pedro. É por isso que devemos rezar muito por ele. Não porque ele sabe tudo, tem tudo, comanda tudo, mas porque o caminho de toda a igreja depende da sua experiência de Deus. Assim, enquanto imploramos por ele, ele torna isso possível na vida de cada um de nós. Lembramos o mandamento de Jesus: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Na noite em que Jesus foi traído, na última ceia, ao lavar os pés, Jesus disse: vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Somos nós que temos que cuidar de Pedro, e é Pedro quem tem que cuidar de nós. Há uma reciprocidade nessas duas coisas. Esta é a comunhão da igreja e esta é a esperança cristã. E gosto de pensar que neste jubileu vivemos uma experiência tão histórica, a morte de um Papa e a eleição de um novo Papa. Creio que foi uma grande provocação para cada um de nós expressar a esperança de uma forma muito concreta. A esperança porque o Senhor não nos deixou sozinhos. Ele nos deu um pastor. A esperança porque esse pastor não é um ideal, mas um homem real, concreto. A esperança porque o homem real não é refém de sua humanidade, mas pode se converter. A esperança porque para se converter ele precisa do amor de toda a igreja. A esperança porque somos um em Cristo Jesus. Continuemos rezando pelo novo Papa para que conduza a igreja na fidelidade ao Evangelho de Jesus. E Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.